Olá pessoal, tudo bem? Bem pessoal, nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo e dar continuidade a esse nosso trabalho de compartilhamento das nossas mensagens cujo propósito do nosso canal, nós temos aí quase 7 anos que nós iniciamos esse canal e o propósito desse canal é falar para as pessoas sobre a volta de Jesus e o fim do mundo. Fato esse que vai acontecer. Vai acontecer. As pessoas acreditando ou não acreditando, vai acontecer. Essa palavra, essa frase, fim do mundo, está na boca de todo mundo. Eu já falei aqui no último vídeo, que as próprias pessoas, diante do que elas têm visto acontecer no dia a dia, no que diz respeito às reações da natureza, as reações do próprio ser humano, as pessoas têm falado assim, é o fim do mundo. Eu não sei, Mateus, se você já ouviu essa palavra. Eu estou aqui com o Mateus aqui, mais uma vez meu filho está aqui a família, eu não sei se você já ouviu essa palavra, mas qual foi o conteúdo da conversa que nós fomos tendo ali com aquelas pessoas? As pessoas afirmando, de coisas espantosas, A moça até lá falou lá do rapaz que se jogou lá de cima do shopping, não foi? Falou lá da moça que o namorado largou e ela se matou, Você veja que coisas espantosas têm acontecido por esse mundo. E qual é a pauta da mensagem que nós vamos falar hoje? Está aqui a pauta aqui, ó. Os dias maus do pré-arrebatamento. Porque nós sabemos, meus irmãos, que nós já vivemos o pré-arrebatamento. Se nós formos nos guiar pelo que a Bíblia diz, pelo que a palavra de Deus diz em Mateus 24, em Lucas 21, nós estamos vivendo o pré-arrebatamento, que é o princípio das dores. O pré-arrebatamento nada é do que o princípio das dores. O princípio das dores é que vai abrir porta, é o que abre porta para o arrebatamento da igreja. Que eu estou usando o nome de pré-arrebatamento. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, onde fala do princípio das dores, eu li até aqui com Mateus, nós líamos junto aqui e conversávamos a respeito disso, o que diz lá em Lucas 21? Deixa eu ler aqui para vocês rapidinho. Aqui, ó. Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo sou eu, e também chegou a hora, não o sigais. Então, o que tem por aí de placa de igreja dizendo que é de Jesus, não são poucas, não é verdade? É placa de igreja para tudo quanto é lado. Foi até o que a gente conversava, quando a gente ia ali na rua. O sujeito se rebela contra o pastor da igreja dele, e ele daqui a pouquinho vai lá, se auto-intitula pastor também, aí abre o ministério dele, aí fica uma rua aí de 1 quilômetro com quase 50 placas de igreja. Aqui, ó, isso que eu te falo. Bem, deixa eu dar continuidade aqui, que entrou um anúncio aqui, que não devia, e cortou o vídeo. Então nós pegamos aí, nós falávamos, estradas aí, que tem 1 quilômetro, tem 50 placas de igreja, cada um fazendo um ministério de um jeito. É ministério que pula para cima, é ministério que rola para baixo, é ministério que grita para lá, é ministério do Karate Kid, é ministério do metralhadora, é o ministério do trovão, é o ministério do relâmpago, é o ministério é tudo quanto é tipo de coisa que a gente vê por aí. Você para em cima aí das redes sociais, nós vemos é coisa. Vemos a coisa que dá historinha de Chapolin e de Chaves, se a gente for pegar para poder desenvolver alguma coisa. Então, a palavra de Deus aqui ainda diz mais aqui, ó, princípio das dores. Quando ouvi de falar de guerras e revolução, não vos assusteis,
Pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. O fim não será logo. Vai acontecer de haver rumores de guerra, das pessoas falar de revoluções, isso que você ouve aí, o sujeito lá do outro lado lá tá com uma bomba nuclear. Pode ter a bomba nuclear, mas não será o fim. A Bíblia não diz que vai ser uma bomba nuclear que vai acabar com esse mundo. A Bíblia não diz que é um cometa, um asteroide que vai acabar com esse mundo. A Bíblia não diz que é um tsunami. Isso aí serão eventos na grande tribulação. Serão eventos que vai acontecer, como diz lá Apocalipse, algumas coisas dessas vai acontecer na grande tribulação. Tem lá escrito. Porém, rumores de guerra, né? Aí diz mais aqui, ó. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias e fomes em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais nos céus. Meus irmãos, sinceramente, existe alguma novidade do que está escrito aqui? Qual novidade que nós, quando nós lemos essas coisas de epidemia, nós tivemos aí alguns anos atrás a pandemia, fomes em vários lugares, terremotos, coisas espantosas acontecendo, sinais nos céus, vira e mexe a gente vê os sinais nos céus. Não existe novidade de que nós estamos vivendo um princípio das dores. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é para o que está escrito também no livro de 2 Timóteo, capítulo 3. Em 2 Timóteo, capítulo 3 diz: sabe, porém, estas coisas, que nos últimos tempos os dias serão difíceis. Está escrito aqui, ó. Espera aí que eu estou procurando aqui. 2 Timóteo, capítulo 3, está escrito aqui, ó. Os males e as corrupções dos últimos dias. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E como têm sido os tempos que nós estamos vivendo hoje? E por que a Bíblia fala que nós íamos viver tempos difíceis? Por causa disso aqui, ó. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Encerra aqui dizendo que os homens vão se tornar mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Por isso que nós vemos isso que nós temos tomado conhecimento aí, as ideologias que nós vemos por aí, que não tem mais censura. Então nada do que nós estamos falando aqui para você, do que está escrito nessa letra, é novidade na realidade. Existe uma realidade, existe um fato, mas existe algo que ele falou que é para nós fazermos. Eu quero dirigir a minha palavra a você que é um servo de Deus, ou você que quer se tornar um servo de Deus. Olha aqui que a Bíblia diz. Presta bastante atenção nesse que eu vou dizer para você agora. Efésios 6, 10, onde tem como título a armadura de Deus. Quanto aos mais, sede fortalecido na força, no Senhor e na força do seu poder. O que é eu ser fortalecido na força do seu poder? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então eu ser fortalecido na força e no poder é eu ser cheio do Espírito Santo, concordam? É eu ser cheio do Espírito Santo. O que a igreja de Jesus precisa? Ser cheia do Espírito Santo. O que o servo de Deus ele precisa? Ser cheio do Espírito Santo. E como que eu sou cheio do Espírito Santo? Quando eu tenho comunhão com Deus. Quando eu invisto a minha vida na comunhão com Deus. É o que o Mateus falou aqui no meio da nossa conversa. Se eu me inclino para Deus, eu vou receber mais de Deus. Se eu me inclino para minhas vontades mundanas, adâmicas,
eu vou receber mais desse mundo. E o que esse mundo tem para nos dar? Se o próprio Deus diz que o amor ao mundo é odiar ele, que Deus diz, odeia as coisas do mundo. E por isso que esse mundo vai ter um fim. Deus manda a gente odiar esse mundo porque não tem nada que preste nesse mundo. O que esse mundo nos oferece de bom? Sinceramente, o que o rapaz falava ali com a gente, o Mateus? Que hoje em dia não tem prazer para sair para lugar nenhum, não é verdade? Hoje em dia, ele mesmo falou assim, Joel, isso é conversa que a gente tem aqui em casa, tá? Ele falou, Joel, olha só, hoje em dia a melhor coisa que tem é a gente ficar na nossa casa. Não é você ser antissocial. Tem pessoa que está desistindo até de dirigir, tem pessoa que não quer ter mais carro. As pessoas estão procurando, pessoal, cada dia mais se dessocializar, né? Parar de ter vida social porque está complicadíssimo. Como eu li lá em Timóteo. Então ele diz mais aqui, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne em si, contra os principados e potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingidos-vos com a verdade, vestidos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, e diz aqui, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então Deus, aqui, quando Paulo estava pregando à igreja de Éfeso, ele estava dizendo, pessoal, o momento é de nós tomarmos a armadura de Deus. Porque vai apertar o cerco, meu irmão. Essa pregação que diz aí que vai vir dias melhores, isso é conversinha. Isso é conversinha. Não adianta que não vai vir dias melhores. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para os três que estão aqui do meu lado aqui. Vamos ver se vai ser 3 contra 1 ou se nós vamos estar de acordo. Vocês acreditam que vai vir dias melhores? A Bíblia não promete dia melhor para ninguém. Sabe qual vai ser o dia? Sabe você que é uma pessoa de Deus, espere uma coisa de Deus. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E Deus há de suprir em Cristo Jesus todas as nossas necessidades. Espere isso. O que habita nos esconderijos do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, mal nenhum te sucederá e praga alguma chegará à sua tenda, porque ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, para que te guarde em todos os seus caminhos, a fim de que não tropece em alguma pedra ou caia em tentação. 1000 vão cair ao teu lado e 10.000 à sua direita, porém tu não serás atingido. Mas o segredo qual é? Lá no versículo, que habita nos esconderijos do Altíssimo. Então cabe nós, a igreja de Cristo, tomar toda a armadura de Deus. Eu gostaria de ler com vocês também outra palavra aqui para nós encerrarmos, que diz assim, 2 Pedro 5,6, que diz assim, 2 Pedro 5, 2 Pedro? 2 Pedro? 2 Pedro? 2 Pedro, só que eu não estou achando, coloquei errado. Coloquei errado, pessoal. Eu vou ficar devendo para vocês. Não, é 1 Pedro, tá? 1 Pedro 5,6. Diz aqui assim, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É os nossos dias.
Eu tô me segurando nessas mensagens, nessa palavra. Aí olha só, sede sóbrios e vigilante. O diabo, vosso adversário, ele é um adversário nosso. Anda em derredor. Por que em derredor? Porque ele não pode chegar mais próximo. O mais próximo que ele pode chegar do ungido, do servo de Deus, é em derredor. Aí diz aqui, ó, como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Então o tempo que nós vivemos é para que a igreja ela se consagre ao Senhor. O tempo que nós vivemos, que é esse tempo do pré-arrebatamento, o tempo do princípio das dores, é para que nós venhamos viver uma vida de comunhão. Como ele diz lá, a fé com os quais podeis apagar os dardos inflamáveis do diabo. É viver em comunhão, é viver em consagração a Deus. Ler a Bíblia hoje em dia nunca é demais. Orar sem cessar. Congregar não é demais. Porque em breve, meu irmão, eu digo uma coisa para você, e você pode acreditar. O arrebatamento da igreja vai acontecer. E este mundo vai ter um fim. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.